pertussis. A toxina que ela libera se chama toxina pertussis, porque é o nome dela. A gente vai observar que essa bactéria, diferente das outras, que ou a bactéria é um coco, ou a bactéria é um bacilo. Camille, boa noite. Câmera ligada. Então, ou a bactéria ela é um coco, é um bacilo. Neste caso, a gente vai ver que a bactéria é um cocobacilo. Então, ela não tem nem formato de um, nem formato de outro. Ela tem um formato intermediário. Então, ela meio que vai ter um formato de coxinha. Ela começa como bacilo e, de repente, ela dá a voltinha do coco. Ok? Cocobacilo gram-negativo. Qual é a cor da parede da bactéria gram-negativa? Rosa. Ok? A bactéria é imóvel, então ela não tem flagelos. É anaeróbia estrita, então ela não respira, ela apenas fermenta. E os seus fatores de virulência são as adesinas. As adesinas, hemaglutinina e pertactina. Ok? Então, como que ela faz para se fixar ali na traqueia, nos brônquios da pessoa? Ela utiliza essas duas adesinas. Como a gente já falou bastante, né? A adesina é um fator de virulência que faz a bactéria se fixar, né? E ela tem dois tipos de adesinas, a hemaglutinina e a pertactina, ok? E a gente observa que essa bordetela, ela é causa das 10 maiores mortes de criança no mundo, ok? Então, a gente observa que é perigosa para a criança. Então, se a criança tiver contato com a coqueluche, ela pode vir a óbito, né? A gente observa que essa coqueluche, ela está voltando para o Brasil, ok? Ela já teve um aumento significativo comparando os últimos anos, né? E a gente tem dois motivos para aumentar essa questão da coqueluche, né? O primeiro motivo são as fake news, né? Sobre vacina. O movimento anti-vacina, ele é prioritário para tentar gerar a infecção da população, ok? Então, não se engane, o movimento anti-vacina é um movimento pró-morte, é um movimento que visa a morte das pessoas. Não tem aderência a esse tipo de ideologia. Então, a gente consegue observar ali que o movimento anti-vacina favoreceu esse aumento no número de pessoas com coqueluche. E o outro movimento que também fez aumentar o número de pessoas com coqueluche foi a imigração de venezuelanos. Então, lá na Venezuela, eles não têm SUS, certo? E aí, quando eles entraram no Brasil, né, fugindo da guerra civil, eles acabaram trazendo a coqueluche de volta para o Brasil. Não só a coqueluche, como a difteria também. Então, a gente pode observar aí nos próximos anos que vai aumentar o índice de pessoas com coqueluche e, consequentemente, acaba aumentando a mortalidade da população. Então, para a gente evitar pegar essa doença, que é uma doença grave, precisamos tomar as vacinas, certo? E outra questão importante, quem mais leva a coqueluche para as crianças, veja, ela é altamente infecciosa em crianças, especialmente em recém-nascidos, crianças com menos de 1 ano. E quem leva essa doença
para as crianças são os próprios pais que não são vacinados, que falham ali no reforço vacinal, e aí acaba tendo o neném, tem a bactéria no corpo como reservatório e acaba levando para o bebê, podendo correr o risco de óbito. Então, a gente tem que tomar vacina. Já pensou? Nem precisa ser o pai, mas você vai lá visitar o filho da sua amiga que teve neném, aí você chega, cheira o pezinho, né? Quer encostar na criança, nananã. É quando vê a criança tá pegando difteria porque você, que é uma pessoa não vacinada, é um reservatório da doença, né? Então a gente tem que pensar, vacinação é um ato de amor. Simples. Se você não quer se vacinar para se proteger, você tem que se vacinar para proteger os demais, os idosos, as crianças, os imunodeprimidos, né? Então, a gente aprendeu isso com o Covid, né? Bom, então, ó, essa toxina pertussis é a principal toxina. Tudo bem, Luana. Caso caia aí, a gente já entende. Ainda bem que não tem atividade hoje, né? Então, menos mal. Então, ó, a toxina pertussis é a principal toxina, ela causa linfocitose, ela aumenta a quantidade de linfócitos no sangue, ela também favorece a tosse e inibe a fagocitose, fazendo com que a bactéria não seja destruída pelo macrófago. A citotoxina traqueal vai destruir o epitélio ciliar, interfere na produção do muco e também no funcionamento dos cílios. Então, essa citotoxina traqueal, ela vai impedir, aliás, facilitar que a bactéria evolua e consiga chegar no pulmão. A toxina adenilato ciclase penetra na célula, diminuindo a função imunológica. Então, é uma toxina que vai ali impedir que o neutrófilo faça fagocitose, enfim, silencia as células de defesa. E a dermonecrótica acaba gerando necrose da traqueia, né? Necrose de traqueia é uma coisa grave. Então, olhando aqui para a coqueluche, que a gente observa que esses fatores de virulência, eles vão impedir a secreção da traqueia, facilitando a entrada da bactéria nos brônquios, vai silenciar os neutrófilos, né, dificultando que esses neutrófilos façam a fagocitose, diminui o movimento dos cílios, né, gerando necrose epitelial e gerando obstrução do brônquio, que pode causar uma parada respiratória por falta de respiração. Alguns dos sintomas que a gente observa na presença da coqueluche: hipóxia, depois da crise paroxística. Então, a criança, ela não vai conseguir respirar, ela vai ter aquela sensação de sufocamento. Taquipneia, ou seja, vai aumentar a frequência respiratória para mais de 60. Taquicardia. Então, como a criança não está conseguindo respirar, o coração e o pulmão vão começar a trabalhar mais rápido para tentar trazer o oxigênio para dentro. E aumento de leucócitos para mais de 50 mil. Geralmente, uma infecção, 14 mil já é infecção. Agora, mais 50 mil é muita célula de defesa ali tentando combater a bordetela. Aí essa criança, ela pode ter cianose, que é por falta de oxigênio, ela vai ficar azulada, com a ponta dos dedos azulada. Ela pode ter apneia, né, que é falta de respiração, e por conta dessa hipóxia vai gerar desmaio, né? Então, não tem oxigênio, aí a criança vai e desmaia. A doença ela vai começar com uma coriza e uma tosse. A pessoa vai pensar que está resfriada. Depois, quando acontece a paroxística, a criança vai ficar
com falta de ar e vai gerar cianose. E às vezes ela vomita, ela tosse, 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 tosse e vomita. A gente chama a coqueluche de tosse comprida, porque a pessoa ela vai tossir enlouquecidamente durante alguns segundos. Então, ela vai ficar ali 10 segundos tossindo 10 vezes seguidas. E ela tosse tanto que ela não consegue respirar, ok? Então, a coqueluche ela tem 3 fases. Na primeira fase é a fase catarral. Nessa fase catarral é o momento mais infectante, é o momento que transmite bastante a doença e parece um resfriado, em torno de 2 semanas. Aí da segunda semana até a sexta semana, ou seja, a pessoa pode ficar 1 mês e meio com essa tosse comprida, é uma tosse muito longa, a pessoa vai ter a tosse paroxística, né? A crise paroxística, que são tosses, ó, súbita, incontrolada, a criança, ela respira uma vez só e ela tosse 10 vezes seguidas, aí nesse intervalo ela não respira e aí vai gerando a apneia, ok? Nessa falta de oxigênio pode gerar uma convulsão, por falta de oxigênio no cérebro. E aí, quando ela termina de tossir, ela tá tão apavorada para ter oxigênio que ela puxa o ar de um jeito que ela faz um guincho, assim. Entendeu? Então, ela tosse, tosse, tosse. Quando ela para, ela faz esse guincho inspiratório, né? Que é esse desespero para trazer o oxigênio de volta para ela. E muitas vezes, depois que ela termina de tossir, ela acaba vomitando, né? Porque ela tosse tanto que o alimento regurgita, se tiver no estômago, né? Ele acaba regurgitando e vomitando. Então. E a terceira fase é a fase de convalescência, que é o momento ali que o pulmão lesionado, ele vai se recuperando, vai melhorando, só que mesmo assim, a pessoa ainda pode ter uma tosse por causa da irritação. A gente observou que na década de 80 teve mais de 40 mil casos. Só que em 2014, não muito tempo atrás, teve quase 9 mil casos no Brasil. Por conta, né, da diminuição da cobertura vacinal, por conta da perda da imunidade na fase adulta. Então, por que o adulto pode pegar coqueluche? Porque ele não toma a vacina de reforço. E eu não vou pegar, porque eu tomei. Agora, as pessoas que não tomam a cada 10 anos perde a imunidade vai acabando e acaba pegando a coqueluche e às vezes transmitindo para os bebês. Então é importante que é uma vacina só, é essa vacina DTP, difteria, tétano e pertussis, que é a coqueluche. Então você toma uma vacina e não pega nenhuma dessas 3 doenças que são tão graves. Aqui é o mapa da coqueluche no Brasil. Então a gente vê, ó, que o Sudeste teve o segundo maior número de óbitos no país, ó. Não, o segundo maior número de infecções. 406 infecções. Só perdeu ali de Minas Gerais, né? Então teve um índice alto de coqueluche em São Paulo. Por quê? Porque a doença está voltando. A própria Stephanie mesmo, cadê você, Stephanie? Eu acho que ela citou que uma criança no bairro dela pegou coqueluche. O clima... se a pessoa tiver com o pulmão... Tô aqui. Teve um caso aqui na Vila Prado, na rua do lado, minha. Então, a gente vê que a doença está voltando, né? Então, precisa tomar vacina. Então, Larissa, o clima, se a pessoa estiver com pulmão imunodeprimido por causa do clima frio, aí ela tende a pegar mais facilmente, né? Aqui a gente vê a quantidade de pessoas com coqueluche. O maior número de casos bebês com menos de 1 ano, certo? Observamos que houve 30 mil casos confirmados, quase 30 mil casos confirmados.
nos últimos anos. E a gente observou que, só em 2014 houve ali, quase 8.000 casos de coqueluche. Então, contando todo esse período, a gente somou quase 30.000 casos ali em 10 anos. Já em 2025, o ano nem acabou e já está acima de 2.000 casos. Ou seja, a coqueluche está voltando e a gente precisa se vacinar, não só se vacinar, mas incentivar as pessoas a tomarem a vacina. Para o diagnóstico, a gente pode fazer o diagnóstico molecular, microbiológico e sorológico da imuno. Né? Então, o tempo ideal é que no comecinho da doença, nas primeiras 2 semanas, a gente faça o microbiológico. O PCR a gente vai fazer ali há quase 1 mês. Então, até 1 mês a gente consegue fazer o PCR. A sorologia, a gente vai fazer só depois de 2 semanas. É mais para o fim da infecção. E a gente faz essa sorologia para saber se a pessoa teve coqueluche ou não, ok? E uma das características do exame físico da coqueluche é um raio-x que vai observar o coração franjado. Então, quando a gente olha um raio-x, aqui nós temos o coração, igual eu já mostrei para vocês lá nas aulas anteriores que tivemos, até na aula passada eu mostrei para vocês. Então, esse aqui é o coração. E aqui a gente tem o acometimento dos brônquios, que parece que esse coração tem franjas. A gente chama de coração franjado. Coração franjado é característica de coqueluche. Diagnóstico de PCR. PCR é interessante porque detecta o material genético do DNA da bactéria. A amostra vai ser o suave da nasofaringe. Então, é o mesmo que a gente faz do COVID. Enfia lá o cotonete no nariz. Suave. O momento ideal é na fase catarral, ou seja, no começo da infecção, no máximo até 1 mês que a pessoa está doente. Ele tem uma alta sensibilidade. Okay? Então, ele é o mais caro, mas ele é o mais eficaz. No diagnóstico microbiológico, a gente vai utilizar o agar-sangue. É um agar-sangue diferenciado, que a gente chama de agar Bordeaux-Gengou. Bordeaux-Gengou, ok? Esse agar Bordeaux-Gengou, ele é um agar enriquecido. A bordetela é um micro-organismo fastidioso, então ela não cresce em qualquer agar. Ela não cresce no sangue nem no chocolate. Ela cresce no Bordeaux-Gengou, só. Ok? Ela é uma bactéria. É um cocobacilo, né? Então aqui a gente observa o formato dela de cocobacilo gram-negativo, do gram. E o principal teste bioquímico dela é que ela é oxidase positiva. O teste de oxidase, quando é positivo, fica roxo. Então, eu pego a bactéria, passo nesse teste de oxidase e a gente vê que ela é oxidase positiva. E na sorologia, a gente vai fazer a amostra do sangue para detectar os anticorpos IgG, né? Então, a gente faz o teste de ELISA, né? Para descobrir se a pessoa tem IgG. Se ela tiver IgG, vai ser importante ali. Pegou coqueluche, beleza? Depois de 1 mês, faz o teste sorológico para detectar o IgG. Detectou. Vai ser muito importante para gerar a condição epidemiológica da doença, né? Para que tenha dados epidemiológicos de quem está pegando, quem não está pegando e tudo mais. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona o teste de ELISA.
Deixa eu só pegar a aula aqui. Só um segundinho. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida sobre a coqueluche? Bom, eu já falei para vocês que o teste de ELISA, ele é o teste mais importante da imunologia, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como que esse teste funciona. Bom, o que significa ELISA? Significa Enzyme Linked Immunosorbanaceae. Então, não é o nome de uma mulher, não é o nome da cientista que descobriu o teste, sim, é a abreviação do nome do teste, né, que é Enzyme Linked Immunosorbanaceae, ok? E esse teste de ELISA, ele é tão importante que a gente consegue descobrir tanto o antígeno quanto o anticorpo, certo? Então, eu quero saber se a pessoa tem anticorpo. Eu faço teste de ELISA. Eu quero saber se a pessoa tem o vírus ou a bactéria, ou o que quer que seja. Eu faço teste de ELISA também. E o ELISA, ele é um teste onde o nosso reagente imunológico, ele é ligado a uma enzima colorimétrica. Então, quando eu fizer o teste, eu vou colocar um anticorpo conjugado à enzima. Anticorpo conjugado à enzima. É assim que vai funcionar o teste de ELISA. O que seria isso? Eu vou produzir em laboratório um anticorpo, e esse anticorpo, ele vai ser fixado a uma enzima. Ok? Então, essa é a base do teste de ELISA. Eu produzir um anticorpo artificial em laboratório, e esse anticorpo artificial vai carregar uma enzima nele, e essa enzima, quando der positivo no resultado, ela vai mudar a cor do resultado. Mudar a cor do teste. Ele é um teste super sensível, super específico e de baixo custo. Ou seja, ele é um teste altamente confiável. E além de ser confiável, ele também é barato, certo? Então, por isso que ele é a estrela da imunologia, porque é um teste barato e confiável, tudo que a gente precisa, ok? E a gente consegue descobrir tudo com ele. Eu consigo descobrir doenças, partículas virais, bactérias, consigo descobrir bactérias, vírus, fungos, hormônios, tumores, ou seja, quase tudo a gente tem um teste de ELISA para descobrir. Né? Então, como acontece? Ó, quando o resultado dá positivo, ele muda de cor. Então, ele é um teste que inicialmente ele é azul. Se ele for positivo, ele fica laranja. Ou seja, é impossível não enxergar se o resultado é positivo ou é negativo. Porque mudou de cor, eu já consigo fazer a leitura. Além de tudo, ele é fácil de ser lido. Então, quando a gente faz o teste de ELISA, uma das coisas que a gente pode fazer é quantificação. Dependendo da cor desse laranja, eu consigo inferir se a pessoa tem mais vírus ou não, se ela tem mais bactéria ou menos.
Então, além de eu conseguir descobrir se a pessoa tem, eu ainda consigo descobrir o quanto que ela tem. Eu consigo descobrir o tanto de anticorpo que a pessoa tem. Ah, tomei vacina. Quero saber se a vacina pegou. Eu faço um teste de ELISA quantitativo para saber qual é a quantidade de anticorpos que o seu corpo produziu, ok? E é isso que a gente faz, por exemplo, na sorologia da raiva. Então, eu quero saber se eu tenho anticorpos contra a raiva, eu faço teste de ELISA e consigo descobrir a quantidade. Professora, uma pergunta. Fala, Igor. Eu pensei que tinha caído o silêncio. Quando vai fazer então, esse teste, essa placa, então assim, eu não sei, né? Porque eu nunca fiz, né? Essa placa, ela é específica, tipo assim, é pra raiva. Aí, essa placa é pra raiva, é assim? Ou só vem uma placa só? A placa, ela já vem adsorvida com o antígeno que você quer pesquisar. Ah, Então, então cada placa é assim, específica. a placa já vem, ela é específica assim. Então, a gente vai ver assim, teste IgG raiva. Então, nesse teste, a gente só vai conseguir saber o IgG. No outro teste vai vir teste IgM toxoplasmose. A gente só consegue detectar a toxoplasmose. Então, para cada doença, a gente tem que comprar um kit. Entendi. Essa pergunta foi boa. Essa placa é uma placa, ela vem com 96 pocinhos. A gente fala de 96 micropoços. E eu posso, se eu fizer em duplicata o teste, eu posso testar 48 pessoas. Numa placa só, eu consigo testar 48 pessoas diferentes. Né? Por isso que ele faz o teste se tornar barato, porque numa placa só eu consigo fazer um monte de testes. Agora eu vou voltar para eu mostrar o princípio. Como que acontece? Ó, a gente tem dois tipos de ELISA. O ELISA indireto e o ELISA direto, ou sanduíche. O ELISA indireto eu faço para saber se a pessoa tem anticorpo. Ah, eu quero saber se a pessoa tem anticorpo contra a toxoplasmose. Quero saber se a Stephanie tem anticorpo contra a toxoplasmose. Eu vou usar o teste indireto. Aí vai dar positivo, né, Stephanie? Já, se eu quiser saber se a pessoa tem o vírus ou a bactéria, eu vou fazer o teste direto, que também é chamado de sanduíche, ok? E é sempre assim. Se eu quero saber o anticorpo da pessoa, a placa ela precisa vir com antígeno absorvido. Se eu quero saber o antígeno da pessoa, a placa precisa vir com o anticorpo adsorvido. Ok? Ok? Então é sempre o contrário. Então, por exemplo, ELISA indireto. Eu quero saber se a pessoa tem anticorpo ou não. Então a placa, ela já vem do laboratório com antígeno. Então, se eu quero saber se no sangue da Stephanie, no soro da Stephanie, tem anticorpo contra a toxoplasmose, a placa ela já vem com pedacinhos do taxoíto. Então, o taxoíto já vai estar aqui na placa, já vem de fábrica grudado ali, o taxoíto, para eu fazer o teste. Então, a primeira coisa, primeiro ponto do teste de ELISA, eu tenho um pocinho que tem o antígeno adsorvido na placa. Ou seja, a placa já vem com um pedacinho do
micro-organismo. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer uma lavagem. Essa lavagem é um saco. A gente tem que lavar 5 vezes. Então, a gente tem que colocar solução salina em todos os pocinhos, depois bater, para tirar a água lá de dentro. Eu tenho que fazer isso 5 vezes. Okay? Então, é meio chato. Mas por que eu faço isso? Para tirar alguma poeira, para tirar alguma sujeira, alguma coisa que veio no teste. Então, eu lavo para garantir que não tenha nada demais. Aí, na segunda etapa, eu vou colocar o soro do paciente, ok? Então, aqui nesse momento, eu vou pôr o soro do paciente, que eu quero saber se ele tem anticorpo ou não. Se ele tiver anticorpo, o anticorpo dele vai se fixar no antígeno da placa, ok? E aí vai começar a formar um bloquinho. Então, vamos lá. Coloquei o soro do paciente. Se ele tiver toxoplasmose, ele tem anticorpo. Aí esse anticorpo que estava no soro vai se fixar no antígeno da placa. Ok? E aí eu vou fazer o que em seguida? Eu lavo de novo. Então eu coloco o soro fisiológico em todos os pocinhos e bato para lavar 5 vezes. Põe o soro, bato. Põe o soro, bato. Põe o soro, bato. 5 vezes. Para quê? Para que eu remova os outros anticorpos que não me interessam. Né? Então, se a pessoa ela quer saber se ela tem HIV, só o anticorpo do HIV tem que entrar na placa. Os outros, o anticorpo das outras vacinas que a pessoa tomou, não me interessa. Então, eu vou lavar para jogar fora o excesso de anticorpos, de antígenos, de outras coisas que não me interessam. Por isso que eu faço a lavagem. Então, na segunda etapa do ELISA, eu vou colocar aqui o soro do paciente e se tiver o anticorpo, esse anticorpo vai se ligar no antígeno. Ok? Deu para visualizar? Isabelle, tudo certo? Boa noite, Zenaide. Olha que interessante, pessoal. Tudo certo até então? Alguma dúvida? Foco. Então vamos lá, continuando. Parte 3. Agora na parte 3 do teste de ELISA, eu vou adicionar um anticorpo conjugado com a enzima. Então, como eu disse para vocês, eu produzi no laboratório um anticorpo, certo? E esse anticorpo secundário, eu conjugo ele com uma enzima. Então, eu pego um anticorpo e coloco uma enzima fixada nele. Quando eu coloco o anticorpo conjugado com a enzima, esse anticorpo ele vai se ligar em cima do meu anticorpo, do anticorpo do paciente. Certo? Então, o bloquinho ficou maior. Então, esse anticorpo secundário, ele se liga no anticorpo primário, que é o anticorpo do paciente. E aí eu lavo, para tirar o excesso de conjugado. Então, todo conjugado que não se fixou, ele pode atrapalhar o resultado final. Então, eu lavo para tirar o excesso de conjugado que pode ter ali nessa placa. Porque nem todos vão se ligar, vai acabar sobrando conjugado.
E aí, na quarta etapa, eu vou adicionar o substrato colorimétrico. Então, esse substrato é uma molécula química que, quando reage com a enzima, ele muda o teste de cor. Então, quando eu adiciono conjugado, quando eu adiciono o substrato reage com a enzima e o teste muda de cor, ficando laranja. Ok? Então, esse é o passo a passo ali do ELISA indireto. Agora vamos entender. Se fosse eu fazendo um teste de toxoplasmose, eu não tenho, nunca tive, certo? Então, ele vai dar resultado negativo. O que vai acontecer? Quando eu colocar o meu soro aqui, ó, eu não tenho anticorpo, porque eu nunca tive toxoplasmose. Então, não tem nenhum anticorpo que vai se ligar no antígeno. Quando eu lavar, esses anticorpos vão ser jogados fora. Quando eu colocar o conjugado, esse conjugado não vai encontrar o meu anticorpo. Afinal de contas, eu nunca tive toxoplasmose, então eu não tenho anticorpo, certo? E aí esse conjugado também não vai se ligar. Quando eu lavar de novo, esse conjugado vai ser jogado fora. E aí, quando eu colocar o substrato, por não ter o meu anticorpo e por eu ter jogado fora o substrato, aliás, o conjugado, o substrato não reage com a enzima, porque não tem, foi jogado fora. E aí, o que acontece? Dá negativo. O teste não muda de cor. Certo? Então, o teste, para ele mudar de cor, lá no começo, no soro do paciente, tem que ter um anticorpo. Senão, o teste não muda de cor, logo é um resultado negativo. Beleza? E aí, Levi, tudo certo? Conseguiu acompanhar? Agora eu vou mostrar o ELISA direto ou sanduíche. A única diferença do ELISA direto para o ELISA indireto é o que eu estou pesquisando. No ELISA indireto, eu estou pesquisando anticorpo, enquanto no ELISA direto, eu estou pesquisando o antígeno, no caso, a bactéria. Quero saber se a pessoa tem a bactéria ou não. Né? Então, no ELISA indireto, a placa vinha do laboratório com o antígeno adsorvido, grudado na placa. Agora, no ELISA direto, a placa vem com os anticorpos presos na placa. No ELISA indireto, quando eu colocava o soro do paciente, os anticorpos dele, que é o que eu quero saber se ele tem, se ligavam no antígeno da placa. Agora, no ELISA direto, é o contrário. Eu quero saber se o paciente tem o antígeno, tem a bactéria. Então, essa bactéria que vai acabar se ligando no anticorpo da placa. Essa é a única diferença. O resto é tudo igual. E aí, o conjugado se liga em cima do meu antígeno, do antígeno do soro, e o substrato reage com a enzima, mudando a cor se for positivo. Ele se chama sanduíche porque fica parecendo um sanduíche, ó. Pão, hambúrguer e pão. Anticorpo, antígeno e anticorpo. Por isso que ele é chamado de sanduíche. Porque a gente tem essa disposição aqui do antígeno no meio de dois anticorpos. É só por isso. Ok? É confuso, né? Aqui tem alguns desenhos que vão facilitar um pouco que vocês entendam, né? Esse desenho aqui ele é muito bom para você entender, ó. Primeiro eu coloco o anticorpo primário, que é o anticorpo do paciente. Depois o anticorpo secundário, ele é o conjugado, que está conjugado com uma enzima. E depois eu coloco o substrato, que reage com a enzima e muda a cor do teste. Aqui, ó, tem esse passo a passo, ok?
Então, tem todo esse passo a passo aqui para você visualizar como funciona esse teste. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidinho. Tem um hiperlink aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar ele. Não. Bom, não tem o vídeo. Bom, mas tudo bem. Aqui, ó. Achei um vídeo para a gente entender melhor. Vou colocar aqui na tela, só um instante. O ensaio imunoadsorvente ligado à enzima ou ELISA é um método usualmente utilizado para testes sorológicos. O objetivo dessa animação é explicar como este teste funciona. Sorologias no ELISA são feitas geralmente em placas com inúmeros poços de microtitulação, assim como as diluições de soro podem ser facilmente preparadas e testadas. Para entender melhor como este ensaio é feito, vamos olhar de perto o que acontece em um dos poços dessa placa de ensaio. Para realizar o ensaio, os poços são revestidos com antígeno de interesse. Para os testes comerciais, essa etapa é feita pelo fabricante do ensaio. Para o início dos testes, os poços são preenchidos com diferentes diluições do soro do paciente. Se houver presença de anticorpos contra o antígeno, eles irão se ligar a um antígeno fixado ao fundo dos poços, mas apenas os anticorpos específicos para o antígeno se ligarão aos poços. Os poços são então lavados para remover os anticorpos que não se ligaram. Em seguida, é adicionada uma solução contendo um anticorpo animal contra os anticorpos humanos. Este segundo anticorpo é covalentemente conjurado a uma enzima. Os poços são lavados novamente, desta vez para remover qualquer anticorpo conjugado à enzima que não se ligou. Para finalizar, um substrato cromogênico é adicionado. A interação entre o substrato e a enzima conjugada ao segundo anticorpo gera cor visível. O desenvolvimento da cor nos poços do anticorpo específico pode ser visto a olho nu ou quantificados com o leitor eletrônico da placa. A reação é menos intensa de acordo com a diluição do soro e a diminuição da quantidade de anticorpo capturado nos poços. O título é a maior diluição com desenvolvimento de cor visível. Pronto, eu acho que agora com um videozinho fica mais fácil de entender, né, essas 4 etapas, certo? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem é atividade, certo? Então se prepare. Eu deixei 2 vídeos lá no Class que talvez tenha uma dica